CFMC Sessão Tokusatsu apresenta O Fantástico Jaspion. Advertência para a humanidade. Advertência para a humanidade. Advertência para a humanidade. Advertência para a humanidade. Fala, galera! Estamos começando mais uma edição do CFMC Sessão Tokusatsu, o podcast de Tokusatsu do site Cultura Pop Argu. Eu sou o Marcos. Eu sou a Adri. E nós vamos falar do segundo episódio da série O Fantástico Jaspion de 1985, chamado aqui no Brasil Jaspion em O Triste Fim de Sakura, versão brasileira Alamo. Para começar esse podcast de hoje, vamos falar um pouco do seu protagonista, do ator principal, Hikaru Kurosaki, que é o nome artístico de Seiki Kurosaki. Kurosaki entrou para o JAC aos 16 anos. Cabe dizer o que é JAC. JAC é uma escola de dublês que o Sonishiba fundou lá pelos idos dos anos 70 e que é responsável pelas cenas de luta, cenas de ação de praticamente todos os seriados da Toei Company. Ele revolucionou, aliás, a ação ali nos tokusatsu. Sim, sim. Diferente. Você pode comparar a ação das séries dos anos 70 com as séries dos anos 80, assim, num curto período de tempo. Então a evolução assim, Total, enorme. Ali nos anos 80 é muita cobracia. Além de também a direção de ação ali da Toei tem mudado muito, né, cara? Aliás, as séries dos anos 80 tem um ritmo mais frenético, né, que não existia nas séries dos anos 70. Fora que a questão das coreografias mesmo de luta virou uma coisa muito mais elaborada, muito mais complexa, né, do que dos anos 70. Que é basicamente o herói e o monstro saindo no tapa, né? As brigas ficam bem mais complexas. Como todo iniciante no JAC, o Kurosaki começou trabalhando como Switch Actor. O que é o Switch Actor? É o dublê que fica por baixo das roupas do herói, dos monstros. Soldados. O cara que não mostra a cara, né? Ele estreou, inclusive, na série do Homem-Aranha, em 1978, a série japonesa do Homem-Aranha, que ficou muito famosa nos dias de hoje, né? Além, né, o personagem vai até marcar presença aí no próximo filme do Aranha Verso. Estou muito curioso para ver como vai ser isso. E ali, pelos anos 80, Kurosaki, enfim, começou a mostrar sua cara. Fez alguns filmes, de um deles eu até vou falar daqui a pouco, que a gente teve a oportunidade de assistir. E apareceu em 2 episódios de Bioman, fazendo um personagem que, apesar de não ter uniforme, pode ser considerado assim, o precursor dos sextos membros de equipe. Verdade. Super Sentai. Que é comum, né? Mais pra frente, principalmente, ela vê bastante isso, né? De um membro meio desgarrado que aparece, que não aparece a série inteira, né? O primeiro de uniforme, inclusive, é em Maskman, que aparece em apenas um episódio. Ali pelos anos 90 vira quase recorde. Power Rangers, né, que sempre adota isso na vida, né, que tem o famoso Tommy, né, que são um dos personagens mais populares, que era esse caso, né, porque
Eles tiraram de Sentais que tinham essa coisa de Sim, que na primeira temporada ele é o verde de Gil Randy, né? Que no original é até vivido pelo mesmo ator que fez o Change Pegasus em Changeman. E aí depois, na segunda temporada, ele passa a ser o Ranger branco, né? Que no original é um garoto, né? Aí é legal que quando ele se transforma, ele fica menorzinho. Porque na versão original coloca um cara bem baixinho, né? Sim, obviamente você sabe que dentro da roupa não é uma criança também, mas né, arrumaram um dublê bem nanico pra fazer. Outra curiosidade de Bioman, envolvendo Kurosaki, é que ele se casou com a atriz Yuko Asuka, que interpretou a vilã Farah. Ela já é falecida. Aí em 1985, Kurosaki estrelou Jasper, foi o protagonista. Sim. Aí, grande sucesso no Brasil, aí 3 anos depois. E no início dos anos 90, ele deixou a Jaque por divergências quanto às condições de trabalho, né? Tratamento dos dublês. Dos dublês. Um amigo dele se acidentou feio, inclusive o dublê da Change Marmite, se eu não me engano. Aí ele brigou com o pessoal lá e deixou o Jack a vida artística. Né? Sim. Abandonou por completo a mesma vida artística. E aí passou a trabalhar como instrutor e guia de mergulho em Okinawa. Vai dizer também que o Kurosaki também foi cantor, né? Chegou a lançar uns disquinhos. Não tem. A gente vai falar ainda, mas tem um episódio de Jasper, né? Sim, tem um episódio. Tem um episódio mais à frente de Jasper que ele aparece cantando uma música do disco dele, né? Promovendo o disco. É uma pena ter acontecido, né? Como sempre na vida de dublê não é fácil, né? E essa questão de condições de trabalho é uma merda em todo lugar, né? Porque, é uma pena porque ele era um ator bem legal mesmo, muito carismático, excelente time cômico, então assim, é um dos melhores protagonistas, assim, porque assim, geralmente os heróis, né, eles gostam de testar algumas pessoas, né, geralmente né, ele até já tinha alguma experiência, né, assim como em outros casos também, tipo o Giban também já tinha feito outros, né, mas geralmente eles gostam de testar, Sentai também, né, nos heróis, testar, né, um pessoal mais novo e tal, né, tipo a Malhação lá de lá, né. Um pessoal assim que vem do nada, assim. Sim, é tipo a Malhação de lá. E ele era bem legal mesmo, um dos melhores, assim, protagonistas dos Metal Heroes mesmo, um dos mais carismáticos. Mas eu ia falar do tal filme que a gente assistiu, que é Bom, não sei como é que se fala corretamente, que em alguns lugares a grafia do nome está separada, em outros está junto. Então não sei se é Igano Kabamaru ou se é Igano Kabamaru. É uma produção de 1983, baseada num mangá, um mangá bem famoso por lá. É uma comédia de ação e o Kurosaki, ele é mesmo o protagonista desse. Inclusive, os caras tinham bem ideia, né, do tipo de papel perfeito pro cara, que é um papel cômico, né?
como em Bioman também, e o Jaspion É. no início da série, né? Que o Jaspion vai mudando aos poucos Sim. por causa do gosto do público, Sim, né? mas de Que início queria ele um herói é. mais típico. Mas de início ele e a Annalise são os alívios cômicos da série, né? Em vez de ter outro personagem, né? Como acontece nos policiais do espaço, né? Então, Kurosaki nesse filme, ele é um ninja que foi criado longe da civilização, né? O seu velho mestre, que é vivido pelo próprio Sonisiba, seio da maquiagem, que parecia mais velho. Esse mestre morre, aparentemente ele morre, e o garoto ninja tem que ir para a cidade, vai para uma escola, né, aprender a viver em sociedade. E chega lá, se apronta altas confusões com uma turminha do barulho, se interessa por uma garota lá. E é uma produção que o pessoal na época desconhece muita coisa do Japão, né? É incrível que esse filme aqui na época do VHS não chegou por aqui, né? VHS salva tanta coisa Sim. que é um filme que podia ter sido lançado aqui na época, né? Assim, né? Pô, com Jaspion. Sim, foi protagonizado pelo Jaspion. Que era o protagonista da coisa, Sim, não é sim. ponta, nada. E além disso, o filme é cheio de caras conhecidas da época, que apareciam nas séries da TV na época. É um grande veículo exatamente dos atores, do dublês do Jaque, né? Que sim. é toda essa galera lá dos anos 80 que você vai ver pra caramba nas séries, vão estar aparecendo lá. Sim, o Jaque, inclusive vários, o Jaque, além de uma escola de dublê, isso aí preparava para muitas outras coisas, preparava para ser artista mesmo, porque sai de lá ator, cantores. Sim. A história dele é meio que o caminho de grande parte, né, dessa galera dessa época, né, que é começar como dublê ali, aí depois começa a fazer umas aparições como ator, né, aí, claro, alguns se engrenam, outros nem tanto, mas enfim. Motivo nobre que ele deixou a carreira artística e tal, mas é uma pena que ele deixou, né? que ali por 2000, né, os eventos aqui no Brasil começaram, né, a chamar atores. Veio aqui pro Brasil o Hiroshi Watari, que foi o Charivan Silva, o Takumi Tsutsu, que fez o Jiraiya, o Tokoro, que fez o Giban, o Kenji Oba veio no evento do Omelete até. Pô, o Hiroshi Watari veio várias vezes. O Hiroshi Watari e o Takumi Tsutsu. É o caso brasileiro. Aí você imagina se o Kurosaki viesse pra cá. Ah, sim, mas... Ia ser um evento Sim. nacional. Mas exatamente. Só que essa parada deve ter sido um evento, né, bem traumático pra ele, porque ele realmente não quer saber mesmo de encontros de fã, não quer saber do meio artístico mesmo mais, né? O Hiroshi Watari mesmo atrás já falou que continua, né, em contato com ele, coisa e tal. E aí já falou com ele, né, dos fãs do Brasil e tal, mas ele não quer saber disso não. Imagino que deva ter uma ideia do quanto o personagem é popular por aqui, né? Até lá no Japão começaram a descobrir isso, né? Que teve um programa que perguntou aqui quem eles mais conheciam do Japão, né? Quem o brasileiro ouvia no Japão, assim, quem é o... O grande falaram, nome. né? O grande nome já. Mas voltando a falar do filme, ele merece muito ser conhecido por quem curte essas séries dos anos 80, que é cheio de caras conhecidas, né? Além do Kurosaki como protagonista, tem outros nomes conhecidinhos aqui. O Hiroyuki Sanada, que atualmente faz carreira em Hollywood, né? Quando precisam de um japonês em um filme, sempre escalam ele, né?
aparece em Mortal Kombat, Vingadores Ultimato, vem aí no próximo John Wick. E o Sanada está aqui nesse filme, faz um personagem assim, meio Kurama do Yu Yu Hakusho, né? Aqueles personagens andrógenos que as menininhas japonesas ficam loucas e tal. Aí o já citado Sonishiba, né? Faz o mestre do personagem do Kurosaki. A Itsuko Shihome, que não fez muito tokusatsu, mas estrelou vários filmes ali nos anos 70 e início do 80, que faz o interesse romântico do personagem do Kurosaki. E outros nomes mais conhecidos aqui que apareceram em séries da época. Naomi Morinaga, né? A Amy do Side, Ellen do Spielberg. O Kenji Oba também aparece no papel aqui, né? Da escola rival, né? Tem uma grande competição lá entre as escolas, uma competição muito louca. O Junichi Aruto e o Hiroshi Watari aparecem numa pontinha no início do filme. E tem ainda uma dupla de quadridemos, né? Os vilões que vão futuramente aparecer no Jasper ali pelo episódio 13, que é o Toshimiki Takahashi, né? Que viveu o Iki e aparece em todas as séries. Ele aparece em todas as séries, nossa. Praticamente. Em todas. Pelo menos em algum episódio. No Charivan ele chega a aparecer 2 vezes. E ele aparece naquele episódio do Box como vivendo a identidade humana de um dos monstros. E depois aparece como membro lá da Polícia Galáctica, alguma coisa assim. Cara, acho que não tem uma série nessa época que ele não aparece em um episódio, pelo menos. Na maioria aparece Jaspion, Charivan, Giban. E tem o Zampa, o Daigaku Seki. Aparece. E outro cara também que fazia muita pontinha em séries dessa época e também foi vilão em Charivan, o General Gairen, né? Satoshi Kurihara. Então, sei de caras conhecidos. Eles vão ter lançado aí fita de lá na época. É uma pena que, né, a galera na época devia desconhecer e nunca chegou aqui no Brasil esse filme. Era o material perfeito para ter sido lançado ali pelos anos 80. E para quem curte, gosta muito da galera dessa época, vale ser conhecido. Acho que ele ainda é pouco conhecido aqui, porque eu não vejo o pessoal citando muito, então acho que pouca gente que assistiu. Foi até difícil a gente encontrar, assim, né? Sim. gente assistiu. Vou dizer que é obrigatório o fã do Kurosaki conhecer. E tem outros filmes da época que ele participa também, mas ainda não tive a oportunidade de conferir para ver qual é. Bom, mas vamos então ao capítulo de hoje, vamos comentar aí o Triste Fim de Sakura, que é o 2º episódio da série, e também, né, o Jasper ainda está no espaço, é o que eu chamo da trilogia Jasper no espaço, porque nesses 3 episódios iniciais ele não chegou na Terra ainda. Está viajando aí em altas aventuras no espaço. Está viajando aí pelo universo. E o Triste Fim de Sakura, desses 3 episódios no espaço, é de longe o meu favorito. Que é um episódio meio esquisito, né? Ele tem uma história muito louca,
E na versão dublada fica mais louca ainda, assim, as coisas assim não parece fazer muito sentido. Talvez não faça mesmo, porque o episódio no original tem algumas coisas. Ele tem a mensagem principal lá, mas tem umas coisas assim muito loucas. É um episódio filosófico. É o 2001, acho. E tem essa coisa do 2001, e aí também tem uma coisa assim mais sombria também, né? Dos três, assim, é um episódio bem sombrio, com um final meio depressivo. E ele tem um dos monstros mais legais da série, que, pô, eu gosto muito do monstro Tigos, aquele chifrudo, ele inclusive abre, né? O monstro que aparece na abertura. Na abertura ele solta fogo. Na abertura solta fogo, né? No dentro da série solta gelo, né? Porque é um planeta da neve, né? Coisas tal. Mas eles usaram o mesmo humor, mas é um monstro de maneira que ele é chifrudão. Provavelmente, talvez tenha sido ele que congelou o planeta todo. Sim. A gente vai ver falando, mas... É um episódio filosófico, então vamos filosofar um pouco sobre ele também. A abertura do episódio é meio sinistra, né? Porque quando aparece, né, o título, né, o Triste Fim de Sakura, você vê uns corpos flutuando no espaço, né? Vamos para o Dario. O Jaspion está brincando com a Mia, né? Na gravidade zero. Gravidade zero, eles estão jogando, né? Jogando bola, tá né? Lá, enfim. Socou a população japonesa, esse comportamento do Jaspion. Como um herói. O herói, no seu momento de folga, o herói tem o direito de ser bobo, gente. Pô, que coisa chata. O pessoal acostumado ali com os 3 policiais do espaço, sempre apostos ali para investigar as maquinações das organizações criminosas, e logo depois vem o Jaspion jogando bola ali de maneira completamente boba com o ancestral do Teletubbies. Mas aí, né, chega a chata da Anrin, interrompe a brincadeira, né? Falou, chega de ninguém. Que também é outro comportamento, que também você viu, não sei o que o público japonês queria, que também é outro comportamento que não gostaram, que a Anrin era muito grosseirona e tal, também reclamaram disso. Né? Ela chega, desliga a gravidade zero, o Jaspion e a Mia batem de cara no chão. Aí o Jaspion vai revoltado, reclamar com ela novamente, vão começar aquelas briguinhas, mas ela interrompe a Jaspion mostrando um corpo flutuando no espaço. Sim. Veja, uma mulher. Hã? Com um diálogo, uma fala muito estranha, que na dublagem, né, ela aponta e fala, uma mulher. Sim. Mas ali no original ela fala, olha, o que você gosta? Né? Ali na legenda, o que ela quis dizer Ela com quis isso, dizer né? que você O Jaspion gosta. gosta de mulher. O Jaspion gosta de mulher. Ou o Jaspion gosta de uma mulher morta flutuando no espaço. Não sei. E é um androide, né? Não sei o que ela quis dizer, que ela aponta pro corpo da astronauta flutuando do lado de fora da nave. E aí eles veem a nave lá, né? A nave flutuante lá. Sim. No espaço, uma nave com um aspecto sinistro. E eles resolvem investigar dentro da nave, né? O Jaspion, não sei porque ele leva a Anri e a Mia também. Ele vai lá inspecionar a nave e leva as duas também. Mas vale ressaltar aqui o cuidado da produção, que, né, o Jaspion ele tem a armadura
vou supor que tem uma parada para ele respirar. Sim, ali, tem oxigênio. Tem oxigênio. Ah, Até agora, porque tem um tanquinho nas sim, costas. tecnologia avançadíssima lá do Edinho. Ali é uma androide, não precisa respirar. Sim. Mas a Mia é um ser vivo, a Mia precisa respirar, então a Mia tem, né? Tem a máscara. Tem uma lá, máscarazinha lá, não- embora a gente não veja um tanque de oxigênio, mas ela tem. Não esquece, não vou dizer onde está o tanque. Mas ela tem uma máscara. Mas você sabe, pô, a tecnologia do Edinho é muito avançada. Vai que a máscara já vem com oxigênio, sei lá. Mas pelo menos eles lembraram disso, né? Porque, pô, Superman 4 não existe. Superman 4, acho Superman que 4. sobre esse detalhe, as pessoas não respiram. Superman 4, as pessoas vão para o espaço e não precisam de equipamento para respirar, né? Em Jasper não teve esse erro. Então, parabéns aí pro pessoal da Toei Um pouquinho de o mais atenção. realista possível. Então, eles começam a inspecionar a nave. Grande parte dos episódios acho que tem influência de filmes de Hollywood. O Enigma do Outro Mundo foi lançado em 1982, não foi bem nas bilheterias, não sei como é que foi lá no Japão, já era 1985, que as cenas do Jaspion inspecionando a nave congelada tem assim um clima meio sinistro, meio até mais Enigma do Outro Mundo do que Alien. Apesar de, claro, poder ser uma influência de Alien, então não sei por que revendo o episódio agora para o programa que veio Enigma do Outro Mundo na mente também. Então os astros ficam lá inspecionando a nave, ali e Mia estão em outra parte lá, de repente elas gritam, né? Ali é uma androide, mas às vezes tem um comportamento bem humano, né? E grita de medo lá. Aí o Jaspion retorna e volta com elas para a nave, né? Pretendendo voltar depois para continuar a investigação. Então, eles estão de volta à nave Dynon, estão conversando ali sobre a nave misteriosa, quando de repente ouvem o barulho do motor. Então, eles veem que a nave está se mexendo sozinha. A nave começa a funcionar e seguir viagem. Então, eles resolvem ir atrás dela. Nisso aí começa aquela coisa de sempre desses 3 episódios, né? O Jasper nunca chega ao outro planeta, porque sempre tem uma coisa que puxa ele. Mostra pra ele planeta. Então, de repente, a nave misteriosa some e a nave Dyron é puxada lá por um buraco branco, sei lá o que lá, a ave começa a puxar a nave. Acho pra mim que são os melhores efeitos dos 3 episódios. Dessa cena ainda são melhores do que o do primeiro episódio, né? Eles ligam até um ventiladorzão lá, acho que em cima dos astros dele fica. E então a nave chega no planeta Peace, um planeta coberto de gelo. Eles resolvem descer nesse planeta para investigar. Afinal, ele é um investigador de monstros. Investiga muito uma série. Descobrimos que a Mia não sente frio, porque o Jasper ali... É interessante, a Ari sente frio. Não, a Ari foi mais pra acompanhar a moda mesmo. que vai os dois né, com os agasalhos lá, a roupa quentinha, né? Mesmo menos a Mia, porque a Mia tem pelo, né? Então, não sente tanto frio. É igual a nossa cachorra aqui, tá chovendo e tal. A cachorra tá correndo, quer correr no quintal. Mas
Agora a Annie foi só para comandar, não é um erro, que é isso? Foi só para acompanhar o Jaspion, né? O Jaspion estava na moda inverno, ela viu que era uma oportunidade também de usar a moda inverno também, poxa. Então eles vão andando e encontram um cemitério de naves espaciais. E nesse cemitério está lá a tal nave misteriosa que desaparece novamente. Essa nave vive É realmente uma desaparecer. nave fantástica mesmo. Eles não sabem, mas tem ali uma marionetezinha espreitando eles. Né? Uma ceguinha aparece assim, igual naqueles programas de marionete mesmo, né? Que aparece assim em cima lá de uma elevação lá e faz aqueles movimentos, né? Que você sabe que é uma mão lá Só falta abrir um bocão assim e sair correndo. Então essas marionetes começam a atacar a Mia, né? Tem uma hora que a Mia escorrega e cai um dos morceguinhos. Ou sei lá o que, acho que é uma mistura de polvo e morcego, cai em cima da Mia e a Mia sai correndo, igual uma desesperada, né? Câmera acelerada, né? Igual naquelas comédias inglesas. Aí vem, né, vários dessas criaturinhas estranhas para cima da Mia. O Jaspion então chega lá, chega chutando as criaturinhas para salvar a Mia. É quando aparece então uma gangue espacial lá de criaturas murmurantes. Os caras usam um capuz e embaixo cada um tem uma roupinha lá. Sim, um pijama. Os pijamas multicoloridos. Nossa, tem um que é muito espalhafatoso. Tem estampa de oncinha, tem arco-íris, tem tudo. Vai dizer que se no episódio 1 tivemos no meio dos alienígenas algumas figuras que viriam integrar a gangue do Magari, aqui não, esses seres murmurantes realmente eles só apareceram nesse episódio. Mas faz sentido com o final do episódio, a gente vai chegar lá. Então eles começam a atacar os Jaspion luta com eles e no momento eles já pegam Anri e Mia de prisioneiras. O Jaspion tenta salvá-las, mas não consegue. Os caras atiram muito antes do Yuzuki Urameshi, os caras atiram com o dedo e é uma tiraria pesada. Pegam Anri e Mia e se afundam na neve. Desaparece. O Jaspion pula em cima do local, eles assumiram, o Jaspion começa a cavar, mas os caras desceram na neve, devia ter algum compartimento ali. Nessa cena, inclusive, antes dos caras aparecer por completo, o pezinho da Mia ainda fica um pouco ali fora. Eu não sei o que aconteceu, não sei se ela foi puxada de cabeça para baixo, mas é meio estranho. E então o Jaspion está lá, tentando cavar o som desesperadamente. É quando surge Tigos pela primeira vez, né? Sim. O Tigos, que é um monstro nervosão, né? Levanta-se numa fúria, né? Quer dizer, esse monstro nem precisa ser enfurecido pelo Satanas. Não, ele já está à beira de um ataque de Mas ele tá nervoso assim porque ele é corno, que ele tem 2 chifrões. Lembrando que eu não sei porquê, mas quando eu era criança, o Tigos era o meu monstro preferido. Eu não sei porquê. Eu não sei. Por que será que o Tigos era o seu monstro preferido? Seus chifres, ou então o comportamento, ou então o rugido dele, que é bem diferente dos outros monstros da série. Inclusive, né, na abertura no início é o rugido dele dentro do episódio mesmo. Depois trocam e colocam um rugido que os outros monstros também fazem. Bom, mas voltando, então o Jaspion se transforma. O Jaspion, como vocês sabem, não são Mudarian de primeira, né? Não, ele gosta de ficar gosta de uma açãozinha antes. Se exercitar. Então ele pula no chifre do monstro, pega a pistolinha dele
manda um tirinho, o monstro, né, começa a balançar, derruba ele do chifre. E nesse momento, mais uma coisa interessante, mais uma referência de Zaspin, que rapidamente, apenas nessa cena, você vê uma outra cabecinha sair da boca do tigre. Por quê? Na maior parte das cenas, na maior parte das cenas do Tigros não tem essa outra cabeça. Mas ali rapidamente você vê uma outra cabeça saindo da boca do Tigros. Então o Jaspion cai, o Tigros, né, todo movimento provoca uma avalanche e o Jaspion acaba enterrado na neve. Vamos para o intervalo. O Jaspion, já destransformado, sai da neve, né? Vai ali correndo em busca da Henri e da Mia. E aí ele chega, vê uns tubos esquisitos ali, não sei se era no tubo do esgoto. Ele vai, abre e vem uma mãozinha mecânica, né, que puxa ele para baixo. Ele então cai num complexo muito estranho e nesse momento os tais seres murmurantes aparecem e começam a atacá-lo. Eles são bem fortes, inclusive, que tem um que derruba paredes e tudo. E o Jaspion vai correndo deles. Tokusatsu é uma coisa muito interessante, que o cara pode se transformar a qualquer momento, mas ele gosta de passar um apito. Ele gosta, tem que valorizar. Tem que valorizar a não ação, é uma coisa, né? que ele vai chamar toda hora. Porque no Ultraman sempre teve a desculpa, né, que ele não pode ficar muito tempo transformado, né, que a luzinha começa a piscar. Então é só quando a situação tá mesmo no limite que o cara se transforma e vai lá enfrentar o monstro. Mas os demais heróis não tem isso, né? Não tem limite de tempo. Isso volta a acontecer muito depois na Toei Company, ela só acontece no Inspector. Né? Que tem isso também. Do limite de tempo. Não pode ficar muito tempo. Então, desde Metal Hero, desde ali o Gavan, tem um tempo ali que o herói fica lutando sem estar transformado. Sim. Né? E os astros, né? Tudo assim. Acho que o único que não é assim é o Giban, que tinha uma identidade secreta. Sim. Mas então, sendo perseguido por esses seres murmurantes, o Jaspion vai parar no que parece um teatro, né? Parece um anfiteatro. Né? E lá ele conhece um cara lá que parece ser um pianista espacial. Sim, Não se aflija. Eu não sou seu inimigo, mas um companheiro que busca sonhos e esperanças como você. É o Mozart. O Mozart do espaço. Tá lá esse senhor, né? Com aquelas perucas. Aquelas perucas tipo França, século XV, XVI. É um período lá mesmo do Mozart, a gente tá daquela maneira. Não sei se já viram o filme Amadeus, mas aquilo lá. Os cachinhos lá. E esse pianista do espaço, ele tem lá, né, o seu pianinho, onde ele toca uma música que acalma essas criaturas murmurantes, né? Elas perdem a vontade de brigar.
Então elas se retiram, né? A música afasta elas. Então o pianista começa a contar uma historinha para o Jasper, né? Segundo esse pianista, o planeta Pícia era um lugar muito bonito, tranquilo, até que o Satangos apareceu por lá e ressuscitou o monstro Tigos. Ele fala que ressuscitou o monstro Tigos, quer dizer, o monstro Tigos tinha existido, tinha morrido e o Satangos ressuscitou ele. E aí que segue aquela nossa ideia, né? Que o planeta é coberto de gelo. Sim. Então o Tigos ele lança uma espécie de gás congelante. Então é de se imaginar que tenha sido o Tigos que congelou o planeta inteiro. Porque ele fala que que exatamente o Tigos, né, trouxe a destruição, né, do planeta, coisa e tal. Então, provavelmente foi isso, né? O Tigos foi lá e congelou tudo e, né, provavelmente, né, dá a entender o pianista é o último, né, sobrevivente desse planeta, né? A gente nem sabe o que são aquelas criaturas lá, se de repente eram os habitantes do planeta eram os habitantes que foram né? transformados e tal, sei lá. E o pianista também começa a contar a história da tal nave, né? Ele fala que o Satangos deu vida à nave, mas quando ele vai se aprofundar mais nessa história, as criaturas estão de volta, né? E dessa vez não dá tempo para ele voltar a tocar a musiquinha dele. Os monstros estão atirando as armas cortantes deles. E, né, o Jasper esquece que ele pode se transformar, né? O pianista não sabia que ele pode se transformar, né? Então, quando uma das armas quase atinge o Jasper, o pianista pula na frente e é atingido nas costas, né? E aí o pianista morre e manda umas palavras desconexas lá para o Jasper, que o planeta está se acabando. Então o Jasper novamente entra em briga com esses seres murmurantes. Eles calam uma parede e novamente vem aquela mãozinha mecânica agarrar ele e puxar ele para algum lugar. Aquela mãozinha mecânica provavelmente dá a ideia que seja a própria nave, né? Provavelmente aquilo vem da própria nave, porque ele é puxado para o centro da nave. E é onde ele vai conhecer Sakura, né? Que, né, o título desse episódio é O Triste Fim de Sakura, e até agora a gente não conhece não tinha aparecido. Sakura. Quem é essa Sakura? Não seja idiota, menino. Sou o cérebro eletrônico Sakura. Os homens me construíram, mas um dia me abandonaram neste universo vazio. Cheguei neste planeta, foi quando o grande salvador, o Satangos, deu-me vida novamente. Satangos é o nosso poderoso senhor. O que é que você pretende fazer com este planeta? Construirei o império das máquinas e me vingarei um dia de toda a humanidade. E é aí, né, que nós temos uma referência a um clássico da ficção científica, que é o 2001, Odisseia no Espaço. Aliás, é uma referência a duas produções, porque também temos o Star Trek, o primeiro filme, né? Que o Star Trek, o primeiro filme, é sobre uma nave que ganha vida também. Né? Aí tá a referência a Star Trek. Tem essa nave aqui. E temos a versão física, né, de Sakura, que é um computadorzinho, né? Um satélite. Um satélite. Que no centro tem aquela famosa luz vermelha do HAL 9000, né, de 2001.
não tem erro, né? Remete. E aí é o computador falante, né? Que é um homem, né? Com aquela voz mais grave, você já vai. E falando aquelas coisas. E também é aquele sentido, e é um computador também amargurado, né? Com a raça humana, Sim. né? Faz questão ali, e ali não é. Pô, não é como o piano lá do pianista que tá a marca da empresa, né? O veio da Terra, né? Então, né? Devia ter ali no Planeta Peixe também, mas o Sapete ele tem, né? Coisa ali do Japão. Né? Made in Japan. Made in Japan, Sakura. E ali com certeza foi proposital. Sim. Porque a ideia é essa mesmo, que foi um satélite que provavelmente entrou em desuso, caiu ali nesse planeta. E provavelmente, né, quando Satangô esteve lá, a energia negativa lá de Satangô deve ter influenciado também, não só o monstro Tigons, né, como esse satélite. Né? Sim, que aparece, né, ele cria um holograma que parece aquelas figuras do teatro kabuki. Ele fala, né, que ele foi abandonado ali pelos homens e os Satangôs deu vida, né, a ele. O que, né, pô, a gente falou aí que esse episódio filosófico, aí, poxa, você foi pensando, né, os Satangôs deu vida à nave ali. Agora, eu não sei se foi nesse curto espaço de tempo, né, que o Zasco viu a nave ali no espaço e foi até o planeta e ali o Satangôs tinha dado dela, ou se foi antes e a nave ali no espaço era uma visão que aí atraiu o Jasper pra mim. Eu acho que foi antes, né? Porque quando o Jasper vê lá a nave... aquele negócio dos astronautas lá boiando no espaço, tem mais cara de visão mesmo, né? Porque a ideia é que a galera tá morta há um tempão, né? Então, porque... eu acho que é mais uma visão. Acho que provavelmente o Satangô já tinha passado por lá há algum tempo e como mais pra frente a gente vai ver que os Jaspers, uma série cheia de simbolismos, né? O pássaro dourado que aparece de formas completamente diferentes, né? Então, pode ser. Mas então, Sakura faz esse discurso todo aí, né? Fala aí que vai destruir a humanidade, tá cheio de ódio contra a humanidade. Mas o Jaspion, né, diz que vai encarar, que vai proteger a humanidade. Então Sakura resolve acabar com o Jaspion logo. E então aparece, né, Anri e Mia, né? Mia tá presa, prisioneira. Mas a Anri é uma androide, como a Anri é uma androide, Sakura controla. Sim, porque a Jaspion tem verossimilhança, ele não controla a Mia, que a Mia é um ser orgânico. Né? Agora a Anri é um androide, aí Sakura não controle. Então ele cai de porrada em cima do Jaspion, dando uns tapas violentíssimos no Jaspion. E o Jaspion lá gritando: Anri, você está sendo controlada pelo cérebro eletrônico. E aí depois, né, de uns tapas na cara, o Jaspion finalmente resolve se transformar e pega sua pistolinha e atira na versão física de Sakura, né, o computadorzinho ali. Aí o computadorzinho começa a dar problemas e liberta Anri. Anri volta não ao seu estado normal, ela volta travada. Você acabou que a Anri ela roda o Windows. Acontece uma coisa assim, ela já trava logo. Então. Provavelmente ele levou embora para reiniciar. A nave levanta voo
Jaspion pega Anri e Mia e abandona a nave, desce ali no solo, pede para Mia carregar a Anri para longe. A Anri, mesmo travada, ela ainda consegue dar uma caminhada. Mas é bem feito porque você sabe que ela está caminhando, mas a câmera não focaliza as pernas dela, né? Qualquer coisa, a Mia está carregando ela. É mais bem feito do que num episódio do Giban, que o Naoto está desmaiado, aí o cara vai carregar o Naoto e a câmera focaliza as pernas do Naoto se movimentando. Pô, o cara tá andando desmaiado. É reflexo. Chega ele, o Satanás finalmente dá o ar da sua graça no episódio, que até o momento ele só tinha sido citado. Então ele vem lá, né? Aquela chegada característica dele lá atrás da montanha e o Jaspion de frente a ele. Ele lança o raiozinho e acorda o Tigos. Aliás, uma cena bem legal, que nesse episódio a gente não vê o raio atingindo o Tigos, mas vê o corpo do Tigos enterrado nessa. É um vermelhão, né? Assim, o Tigos se levanta. E o Satanás se vira e vai embora, como sempre, ele nem se importa com o resultado da luta. Ele quer o caos, ele quer a destruição. Ele quer apenas o caos. Foi como eu ontem, né? Rolou o Brasil e a Argentina, eu nem quis saber, não assisti o jogo, mas depois, conferindo no Twitter, né? Que o Brasil foi derrotado para a Argentina e o presidente não pôde comemorar com eles. Então comemorei o caos. Sim, isso aqui era a destruição. O Satanás é assim. Uma coisa surpreendente acontece, uma coisa, né? Eu disse que esse episódio é bem louco, né? Tem explicações que na verdade não explicam nada. Sim. Nesse momento, a nave vai em direção ao Tigos e desaparece no Tigos. E o Jaspion fala lá: minha nossa, o monstro Tigos e a nave são um só. Como pode isso? É uma coisa filosófica, só você não pegou. Eu peguei, eu não faz sentido. Mas é um episódio com, né, que tem, né, essa mensagem, né, coisa criada pelos humanos que se volta, né, contra, né, mas aí tem esses elementos, né, que você vê que os caras estão viajando. A própria essa parada mesmo, né, deles usarem o teatro, né, as figuras lá do teatro, no coisa, dá uma ideia dessa, né, que eles estão viajando, né, vamos usar várias metáforas aí, então a nave e o monstro são um só. Sei lá, cara, o Satanás, os poderes do Satanás a gente não sabe até onde vai, né? Vai ver, ele foi lá e enfureceu o monstro, uniu o monstro à nave e ao satélite Sakurai e é tudo um só. É muito louca a coisa, isso não faz sentido nenhum da história, o monstro e a nave são um só. Mas é uma união aqui do Império dos Monstros com o Império das Máquinas. Sim, que né, vai que aparecer futuramente, né? O Tigos já era enfurecido, né? O Satanás enfureceu mais ainda. Sim, o Satanás foi lá e botou a lenha na fogueira. E agora tá loucão mesmo. Que o monstro tá loucão. Acho que é porque tem chifre, né? Acho que ele tá se comportando como um touro. Sim, e ele vai pra cima do Jaspion. Ele manda o gás congelante pra cima do Jaspion. O Jaspion aparece em cima de uma montanha que ele não estava antes. Mas aí o teleporte do Tokusatsu é uma coisa muito famosa. Tudo bem, a cena ficou bonita. Sim. Ficou bacana. O que importa é a estética. E o Tigos vai atrás dele, louco mesmo, que ele pisa em falso e cai sozinho. Sim, né? E aí o Jaspion
Opa, ele caiu, vai pra cima com a espadinha, mas o Tigos manda o gás pra cima dele. E é finalmente aí que o Jaspion sama o gigante guerreiro Daimon. Ele sama a nave Daimon, que se torna o gigante guerreiro Daimon. Nós ainda não temos o tema do Daimon, ainda não estreou o famoso tema do Daimon. E vem a trilhinha lá de ação lá do Jaspion e começa a luta com Tigos. E é uma luta rápida, mas é bem legal, ela é bem melhorzinha do que a luta contra o Haneda e Marigos no episódio anterior, que o Tigos ataca mais o Daimon. Haneda e Marigos eram meio bastão. É. Eram dois, né? Eram dois, mas, né? O Tigos vai mais louco pra cima do Daimon, manda o gás congelante lá. Ele tem uma desvantagem, né? Que é o rabo, né? O rabo é uma desvantagem na luta, tal qual uma capa, né? Que o Daimon pega ele pelo rabo e joga longe, né? Aquelas cenas legais que pega a roupa vazia e joga longe, o Dre não está ali. Não, que isso. Mas a cena perfeita, luta perfeita. O Tigos reagiu bem e o Tigos ainda está atacando quando o Jaspion resolve dar o golpe final, né? E manda o monstro para o espaço. O Tigos toma o golpe, bate uma onda e explode, né? Diferentemente do Haneda e do Marigos, ele explode. Aí começa a explodir. Antes dava um trabalhão, mas ficava um pouco do monstro gigante lá morto no planeta, né? Luta terminada, Jaspion e o Lini estão de volta na nave Daimon, novamente aquelas discussõezinhas aí de Jaspion ali, né? Ele zoa ela, né? Que ela foi controlada pelo cérebro eletrônico Sakura, ele pega uma daquelas marionetes e joga em cima dela, ela toma um susto, fica full. E enquanto isso, voltamos ao planeta Peace e tá lá o Sakura, né? O computadorzinho enterrado na neve, repetindo lá: advertência para a humanidade, advertência para a humanidade. Então tudo começa a explodir, né? O planeta todo, a neve, os seres murmurantes lá, desesperados. E aí é por isso que a gente está falando que não vão, realmente eles não voltam a aparecer. A personagem do primeiro, tem personagens do primeiro episódio, né, que aparecem que voltam a aparecer, né, em outros episódios, mas realmente desse episódio não volta a aparecer, o que faz sentido, né? Porque começou a explodir tudo, morreu todo mundo. Jaspion e eles estão brigando na nave quando são interrompidos pelo barulho da explosão e chega a tempo de observar o planeta explodir completamente, né? Aquela explosão que faz barulho no espaço. Sim, o barulho no espaço. E aí, outro momento licésico desse episódio, que é o momento que a explosão vira, né, o monstro Tigos no espaço. Sozinho lá boiando no espaço e desaparece lá, vira estrela. Você fica se perguntando, é um mais holográfico, o espírito do monstro Tigos? Sei lá. Ele vira uma estrelinha e desaparece. Inclusive, essa cena teve teorias na época, teoria que eu criei para mim, que eu confundi um pouco os monstros, que eu achava que Tigos e Dourados, os monstros do episódio 8, eram o mesmo. Só por causa do chifre. Eu já e aí pensei assim, era o mesmo monstro do segundo episódio que foi parar na Terra. Hoje você vê os monstros de volta, eles eram completamente diferentes. Começa a cor com aquela cor, porque realmente o Dourados é meio dourado mesmo. O Dourados tem umas bolinhas. Tem umas bolas nas costas, não tem nada a ver. Mas já tinha fanfic, eu já criei uma fanfic. Já tinha uma fanfic. Fanfic que, vale dizer,
tinha outras que eu desconhecia, né? Recentemente eu estava ouvindo o podcast o TokuCast, né? E teve um episódio que eles falavam sobre Zasp e mencionaram que havia, né, uma fake news sobre esse episódio que diziam que ele foi filmado na Rússia. Porque tinha gelo, né? O único lugar que tem gelo. Usando aquelas roupas de neve. O único lugar que tem gelo é na Rússia, né? Sim, porque, né, faz todo sentido. Lá naquela época era uma produção televisiva, né, do Japão e para a União Soviética e filmar, né? O Akira Kurosawa também rodou um filme na União Soviética. Talvez o Kurosawa tenha conversado com os caras lá e pavimentou tudo para a ida da equipe de Zasp e filmar lá também. Agora... Não, mas e no outro ano, o Spielberg também ia ter cenas filmadas nesse mesmo lugar. Pô, não, mas a viagem maior nem é eles irem pra Rússia, coisa não. A viagem maior é, uma produção televisiva. Os caras filmam quase todo episódio naquela pedreira. Você acha que eles vão viajar pra outro país pra fazer um episódio? Não, na verdade é um lugar lá no Japão mesmo que costuma nevar. Mas voltando no final do episódio, então o monstro Tigos reaparece ali no espaço, vira estrelinha, some, e os Aspion e ali ficam olhando ali estarrecidos. Aí os Aspion fala: é o fim do planeta Peace e do monstro Tigos, que na dublagem vira, meu Deus, que horror, sim, uma coisa assim. O Zasp era crente na dublagem. O Zasp é um católico na dublagem. Não é à toa que no próximo episódio ele vai dizer que o Satangos é o Satanás espacial. Meu Deus, que loucura! Mas então, terminamos o episódio. E aí, minha cara Drico, quais são suas considerações sobre esse episódio? Um episódio muito louco. É um dos episódios mais viajados, né? Então, isso aí é o planeta que era nave, que era monstro, não sei bem. Mas é um dos episódios mais legais, assim, da série. Com certeza, desses iniciais, é o melhor, né, dessa trilogia no espaço, né? Mais uma vez na produção do episódio, desses dois primeiros episódios eles gastaram, né? Eles gastaram bem, né? Que o primeiro tem aquela cidade lá, coisa e tal, e esse aí tem essas cenas na neve, tem aquele anfiteatro, coisa e tal. Fizeram, né, até um chifre gigante do Tigos já subir em cima, só pra fazer aquela cena que ele atira na cara do Tigos em cima do chifre. E tá, eles estavam gastando bem aí. O próximo episódio a gente vai ver que é bem mais pobre. Cai bastante. O planeta já é pedreira Toei, enfim. Aí você entende porque que no quarto episódio a batalha começa a ser na Terra. E aí diz que você mesmo, como a outra fake news, né, de que o Jaspion ia ser em todos os episódios ele viajando, mas aí foi muito caro. Mas tem uma galera que fala como se fosse assim, né? Tipo, começou a fazer a série, ficou muito caro, vamos levar pra Terra. Obviamente não fosse, pode ter acontecido de quando eles estavam planejando a série, ter tido a ideia de ser, ele via todo episódio viajando pra um planeta. Mas aí alguém vem, gente, olha o dinheiro, né? Peraí, o orçamento não dá pra isso, né? Senão a gente ia ter vários planetas caidaços depois ao longo da série, né? Criar um planeta para cada episódio, né? Tem que criar os povos dos habitantes, os lugares, não pode ser
parecer que você tá na Terra, né? Aí provavelmente eles mantiveram isso só nesses 3 primeiros episódios, né? É complicado para uma produção televisiva. Muito. E mesmo assim valeu. A ideia nesses 3 primeiros episódios ficou uma coisa diferente, né? Sim. Só no 4 episódios que o herói chega ao planeta Terra. Sim. A série fica parecida com Jaspion tem um andamento assim diferente, que ele não tá na Terra de imediato, os vilões também você vê nesse início, você só vê o Satangos. E mesmo assim não é muito, né? O Satangos só chega lá, enfurece o monstro e vai embora. Esse episódio não aparece. Então é bem diferente assim de outras séries. Eu também gosto muito desse episódio, como eu já disse, ele é o meu preferido dessa trilogia inicial, né? Trilogia Jaspion no Espaço. E acontece muita coisa e assim, umas ideias assim muito loucas. Sim. Até por isso que o próximo episódio que vem a seguir eu já vou adiantando assim que é meio decepcionante, que eu acho. Um episódio que acontece menos coisas, mais basicão. O próximo. No próximo o primeiro episódio já era mais alucinado e esse segundo era mais ainda. E no terceiro assim tem uma caidinha. Exatamente. O Jaspion, eu não acho que tenha assim nenhum episódio ruim na série e tal. Mas esse terceiro eu acho um dos mais fracos assim da série. Mas no próximo episódio a gente vai falar mais. Desse terceiro episódio, que é um dos favoritos, um dos mais lembrados dos fãs. Muita gente gosta bastante, né? Mas pra mim é um dos mais fracos. Já esse segundo é um dos que eu mais gosto. Inclusive quando eu era criança, eu gostava pra caramba. Eu achava maneiro. Não tinha visto ainda 2001, né? Mas achava foda o satélite falante lá e tal. Tava legal aquele satélite com aquela luzinha vermelha piscando. Depois que a gente foi ver do é daí, né? É daí. Mas é bem legal. Onde tem Jaspion para assistir? Os episódios estão disponíveis na Pluto TV, onde você pode assistir no canal Tokusatsu ou sob demanda, e também estão no YouTube, no canal da Tokusatsu. Então chegamos ao fim de mais um CFMC Sessão Tokusatsu. Em breve voltaremos aí falando do terceiro episódio de O Fantástico Jaspion. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau. かじるしかない青春はイカイカ